Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor, presença que nos conforta, que nos fortalece, presença que nos mantém de pé. Fale com Deus, fale com Deus. Ele é Deus. E nessa sexta-feira linda e abençoada, do dia 3 de outubro de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26 a seguir, onde a Bíblia vai nos dizer assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Glórias ao Senhor por estes versos. Eu confesso que eu fico impactada com a mobilidade de Deus. O quanto Deus, ele move todas as coisas a fim de que seus propósitos se cumpram. Deus, ele move o tempo, ele move as estações, ele move as pessoas, ele move coisas, ele move circunstâncias, ele move situações, tudo, todas as coisas são movidas por Deus para que os seus propósitos se cumpram. Portanto, existe um lugar altamente seguro a habitarmos, e esse lugar é o centro do propósito de Deus. É andar segundo a vontade de Deus, é andar em obediência à palavra. E o interessante é que quando assim fazemos, quando estamos buscando andar em acordo com a vontade de Deus, buscando a santidade, a santificar-nos, porque esse santo aqui, ninguém de nós somos santos. Esse santo é mencionado para aqueles que buscam servir ao Senhor, que buscam andar em santidade, que se esforçam para isso. Assim, nós temos os nossos estados de fraqueza. Paulo, ele vai dizer: quando estou fraco, sou forte em Cristo. Ou seja, a fraqueza, para nós que somos em Cristo, a fraqueza é uma questão de estado. E aí a Bíblia diz que quando nós estamos em nossa fraqueza, o Espírito Santo, ele assiste em nós essa fraqueza. E nestes momentos, muitas vezes, nós não sabemos orar como convém. Às vezes, nós só gememos até. E são exatamente nestes momentos, porque Deus move todas as coisas, que Ele faz, Ele leva o Espírito Santo interceder por nós. E por quê? Porque o Espírito Santo, ele conhece a mente do Espírito. E ele sonda os nossos corações. Ele sabe se naquela fraqueza o nosso coração está querendo nos enganar e nos fazer parar. Mas ele também sabe o que está causando aquela fraqueza em nós.
Mas o Senhor também sabe que nós somos pedras vivas, pessoas que estão dentro do propósito dele. São pessoas chaves no processo. Nós somos instrumentos de Deus. Assim, Deus, ele age dentro de nós, leva para a mente dele, do Espírito, a fim de mover as coisas para nos levantar, para reacender a chama e não nos deixar parar, para que cumprimos com os propósitos. Deus move o nosso coração, Ele move o nosso interior, Ele move o próprio Espírito Santo, Ele move os céus, Ele move a terra, Ele move tudo. E eu sei que você enfrenta momentos, estados de fraqueza. Saiba que são passageiros. A única coisa que eu quero te pedir, nesse pão diário, não deixe de orar jamais. Não deixe de meditar na palavra jamais. Todos os dias clame, 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 invoque a presença do Senhor. Diga: Senhor, me coloca no caminho. Não me deixa sair do centro do teu propósito. Pai, me direciona. Pai, me coloca no centro da tua vontade. Quando a gente fala, quando nós falamos e oramos o Pai Nosso, nós temos que falar convicto: seja feita a tua vontade. Eu quero estar no centro dela, Pai. Porque até mesmo quando em nossas fraquezas nós não sabemos orar, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, como somos em Cristo, Ele nos fortalece, o Espírito Santo. Ele sonda o nosso coração e leva para Deus as nossas necessidades, aquilo que está nos fazendo cabisbaixos. Aquilo que às vezes tem trabalhado para nos fazer parar. Sabe, nós temos que ter o favor de Deus. Alcança o favor de Deus. Alcança o favor de Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Busque alcançar o favor de Deus, porque até nas suas fraquezas Deus opera. Deus, Ele sabe. E assim o Senhor vai movendo para que as coisas se cumpram em acordo com o seu propósito. Eu vou te dar um exemplo, o exemplo de Esther. A Amã, que era um dos cabeças do rei, ele sugeriu um decreto de morte ao povo judeu. E Mordecai, o tio de Esther, chamou Esther e disse: olha, Esther, se tu te calares agora, tu e a casa do teu pai perecerá, e Deus vai levantar outro para dar livramento ao povo. Talvez por uma conjuntura como esta foste elevada a rainha. E de fato, Deus tem propósito para o seu povo, e o maior propósito de todos é a salvação. Então todos os propósitos de Deus são ligados a esse macro triunfo propósito de nos salvar. Então, se Esther não quisesse participar do propósito de Deus e estar fora, ela pereceria. Eu disse a você, esteja no centro do propósito de Deus, porque Deus até te guarda dentro do propósito. Ela iria perecer, ela e a casa do pai. Mas Deus lá atrás já havia movido Esther a ser elevada a rainha. E justamente, exatamente para que os propósitos de Deus se cumpram. Às vezes você pensa assim: eu estou nessa posição porque eu mereço. Nada disso. Existe um propósito de Deus por detrás. Não é porque você merece, é porque Deus quer que você cumpra um chamado nesse lugar que você está. Cumpra, porque Deus move todas as coisas a seu favor. E assim Esther levantou um jejum e todo o povo judeu foi liberto
E Esther com certeza ocupou o seu lugar de honra, porque Deus honra, Deus recompensa aqueles que o obedecem. Eu volto a te dizer, esteja no centro do propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porventura está saindo fora do propósito de Deus? Volte, corra para dentro, volte para o centro da vontade de Deus, porque é nesse lugar que todas as coisas cooperam a seu favor. É nesse lugar que, se porventura enfrentar um estado de fraqueza, o Espírito Santo vai interceder por você. Vai interceder por você para atender às tuas necessidades. Ele visita exatamente as nossas necessidades. Já observou que às vezes, no momento de fraqueza, você recebe uma mensagem de um irmão exatamente com aquilo que você precisa ouvir? Vem uma palavra exatamente como você precisa a te fortalecer.